presidente Bolsonaro flerta sistematicamente com o autoritarismo. Sua visão de mundo não é no campo democrático, tem escrito isso, tenho falado, e as declarações dele sustentam o que escrevo e o que falo. Ele sempre namora com formas autoritárias, dizendo eu que mando, eu que decido, eu que faço, e faz sistemáticas críticas dos outros poderes, como por exemplo a crítica que fez à decisão da justiça em relação a Adélio Bispo. Ele continua insistindo numa teoria conspirativa, né? E isso tenta desqualificar a decisão judicial, e isso nunca existiu. A história que houve uma conspiração do sistema. Quem é o sistema, Bolsonaro? Quem é o sistema? Houve uma conspiração do sistema, com letra maiúscula, contra ele durante a campanha eleitoral. E, ora, ele fala que essa conspiração, ele já não diz mais sistema, que é uma conspiração da esquerda, do PSOL contra ele. Então, tudo isso, na fala de um deputado baixo clero, não tem problema. Ele foi durante 28 anos, não trabalhou, igual Lula, né, os 2, 3 décadas sem trabalhar. Eu já expliquei, inclusive, cronologicamente, quando isso ocorreu. Ele podia falar qualquer bobagem, ele falou muitas. Ele não relatou um projeto em 28 anos na Câmara dos Deputados. Então, ele era um deputado que não tinha importância nenhuma. Aparecia por declarações quebrando o que se fala normalmente na democracia, né? Visões ultra-autoritárias, antidemocráticas, que violavam diversas vezes a nossa Constituição. Bem, no caso em tela, ele insiste nessa visão conspirativa, né, de que teria havido uma ação do PSOL contra ele, e ele insiste na reprodução de fakes, né? Ele já fez, inclusive nessa semana, outro, seu filho também, o Flávio Bolsonaro, aquele que tem uma ligação íntima com os milicianos do Rio de Janeiro. Nós vamos voltar a essa questão hoje, que também é muito importante. Mas para deixar em relação ao presidente da República, que vale ressaltar que ele flerta com o autoritarismo sistematicamente. Então, é curioso porque ele disse, e com autoritarismo, com messianismo de oitava categoria. Diz ele, palavras textuais do Jair Bolsonaro: pela primeira vez um governo está cumprindo suas promessas de campanha. Ele mente. Inúmeros governos cumpriram suas promessas de campanha. Ele está mentindo e tal. E não é a primeira vez. Mas tudo bem, isso faz parte, infelizmente, da próxima política brasileira, né? Aí aqui em São Paulo. Aí em seguida, ele barbarizou, né? Vocês foram decisivos para mudarmos o país. Primeiro Deus e depois a família, respeitada e tradicional, acima de tudo. Agradeço a Deus também, primeiro por estar vivo, porque foi dele esse dom de me dar a vida pela segunda vez. Continua Bolsonaro: agradeço pelas orações nos momentos difíceis que encontrei pela frente, e conclui: Deus nos deu a presidência. Em suma, ele continua com essa visão messiânica, que ele é uma espécie de Messias, o esperado, ungido, enviado por Deus para salvar o Brasil, não sei do que, né? Mas ele pôs isso na cabeça dele. E sistematicamente faz ataques violentos à oposição e aos jornalistas. Nesse evento, atacou diversas vezes a imprensa, quando foi perguntado sobre questões que qualquer presidente sempre respondeu, né? Mas ele sempre atacou a imprensa, disse que a imprensa não gosta do Brasil, quer diminuir o governo, fez ataques sistemáticos. A cada pergunta ele respondia com um ataque, numa linguagem que não é usual de um presidente da República e num tom que também não é usual. Então perceba, de um lado ele ataca as instituições e do outro lado ele aparece com um ar messiânico, como eu acabei de ler anteriormente. Claramente Jair Bolsonaro flerta com o autoritarismo e rompe inúmeras vezes o que determina a nossa Constituição. Né, a questão que nós somos uma república laica em relação ao assunto em tela. Nos dias anteriores nós conversamos como ele faz ódios à tortura e viola a Constituição brasileira, né, defende ditadores, viola a Constituição brasileira. Então, sistematicamente ele viola as nossas leis e a Constituição. E há um afrouxamento por parte dos democratas em relação ao presidente que flerta com o autoritarismo. Bem, essa é uma questão séria, uma questão importante.